Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 15 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, por Agatha Christie. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 15. Geoffrey Hammond. Eu teria mais provas do sucesso das táticas de Porroit naquele dia. O seu desafio fora um toque sutil, inspirado por seu conhecimento da natureza humana. Um misto de medo e culpa havia arrancado a verdade da Sra. Ackroyd. Ela foi a primeira a reagir. Naquela tarde, quando voltei da consulta aos meus pacientes, Caroline me disse que Geoffrey Hammond acabara de sair. Ele queria me ver? Perguntei, enquanto pendurava o casaco no corredor. Caroline rondava-me. Ele queria ver o Monsieur Porroit, disse. Ele acabara de chegar de Delatchers. Monsieur Porroit não estava. Sr. Hammond achou que ele poderia estar ou que você saberia onde ele está. Não tenho a menor ideia. Tentei fazê-lo esperar, disse Caroline. Mas ele disse que ligaria de volta para Delatchers em meia hora e foi para um vilarejo. Grande pena, porque Monsieur Porroit chegou praticamente logo depois que ele foi embora. Veio aqui? Não, para a casa dele. Como você sabe? A janela lateral, disse Caroline concisamente. Parecia-me que havíamos esgotado o assunto. Caroline pensava diferente. Você não vai até lá? Lá onde? Para o Delatchers, é claro. Minha querida Caroline, eu disse. Para quê? Sr. Hammond queria vê-lo muito particularmente, disse Caroline. Você pode descobrir do que se trata. Levantei a sobrancelha. A curiosidade não é o meu pecado mais constante. Observei friamente. Posso viver à vontade sem saber o que os meus vizinhos estão de fato fazendo e pensando. Bobagem, James, disse minha irmã. Você quer saber tanto quanto eu. Você não é tão honesto, é só isso. Você sempre tem de fingir. Realmente, Caroline. Eu disse e me retirei para o consultório. 10 minutos depois, Caroline bateu a porta e entrou. Trazia nas mãos o que parecia um pote de geleia. Imagino, James, ela disse. Se você se importaria de levar esse pote de geleia de Nespera para o Monsieur Porroit. Eu a prometi a ele. Ele nunca provou geleia de Nespera caseira. Por que Anne não pode ir? Perguntei friamente. Ela está ocupada com os concertos. Não posso dispensá-la. Caroline e eu nos entreolhamos. Muito bem. Eu disse levantando. Mas se eu levar isso, eu deixarei na porta. Você entendeu? Minha irmã ergueu as sobrancelhas. Naturalmente. Ela disse. Quem sugeriu diferente? Caroline ganhara. Se você vir, Monsieur Porroit, ela disse quando abriu a porta na frente. Poderia lhe falar sobre as botas? Foi uma tirada das mais sutis. Eu queria muitíssimo entender o enigma das botas. Quando a velha senhora com a capa preta abriu minha porta, peguei-me perguntando mecanicamente se Monsieur Porroit estava em casa. Porroit levantou-se de um salto para me encontrar com um ar totalmente satisfeito. Sente-se, meu bom amigo, ele disse. A poltrona? A cadeira menor? A sala não está muito aquecida, está? Eu achei que estava sufocante, mas me abstive de dizer. As janelas estavam fechadas e um fogo alto ardia na lareira. Os ingleses têm a mania de ar fresco, declarou Porroit. O grande ar fica muito bem no exterior, aonde pertence. Por que tê-lo dentro de casa? Mas não discutamos tais banalidades. Você me trouxe algo? 2 coisas. Eu disse. Primeiro isto, de minha irmã. Entreguei o pote de geleia de Nespera. Que gentileza de Mademoiselle Caroline.
Ela se lembrou da promessa. E a segunda coisa? Uma informação. Eu lhe contei minha conversa com o Sr. Aykroyd. Ele ouviu com interesse, mas sem muito entusiasmo. Esclarece as coisas, disse pensativo. E tem certo valor por confirmar a evidência da governanta. Ela disse lembrar-se que encontrou a tampa da mesa monstruária aberta que a fechou. E sua declaração de que foi para a sala de recepção para ver se as flores estavam frescas? Nunca levamos isso muito a sério, não foi, meu amigo? Era uma desculpa óbvia, inventada às pressas por uma mulher que sentiu a urgência de explicar sua presença, a qual, aliás, jamais pensaríamos em questionar. Eu considerei a possibilidade de que sua agitação tivesse a ver com o fato de ela estar mexendo na mesa monstruário, mas receio agora que devemos procurar outra coisa. Sim, eu disse. Ela saiu para se encontrar com quem? E por quê? Acha que ela foi se encontrar com alguém? Sim. Poirot aqueceu. Eu também. Ele disse pensativo. Houve uma pausa. Aliás, eu disse. Tenho uma mensagem para você de minha irmã. As botas de Ralph Paton eram pretas, não marrons. Eu a observava de perto ao dar o recado e imagino que percebi um momentâneo gesto de perturbação. Se sim, logo passou. Ela está absolutamente certa de que não são marrons. Absolutamente. Disse Poirot lamentando. É uma pena. E ele tinha um ar bastante decepcionado. Ele não deu explicações, mas iniciou imediatamente outro tópico da conversa. A governanta, a senhorita Russell, que veio lhe consultar naquela sexta-feira de manhã. Seria indiscrição perguntar o que se passou na entrevista? Fora os detalhes médicos, quero dizer. De forma alguma, eu disse. Quando a parte profissional da conversa terminou, falamos por alguns minutos sobre venenos e a facilidade ou dificuldade em detectá-los, e sobre o consumo de drogas e pessoas que consomem drogas. Com referência especial à cocaína? Perguntou Poirot. Como sabia? Perguntei com certa surpresa. Como resposta, o homenzinho levantou-se e cruzou a sala, onde estavam jornais arquivados. Trouxe-me um exemplar de Daily Budget, datado de sexta-feira, dia 17 de setembro, e me mostrou um artigo sobre contrabando de cocaína. Era um artigo um tanto quanto sensacionalista, escrito para causar um efeito pitoresco. Foi isso que me fez pensar em cocaína, meu amigo. Ele disse. Eu o teria interrogado mais minuciosamente, pois não compreendia direito o que queria dizer. Mas naquele momento, a porta se abriu e Geoffrey Hammond foi anunciado. Ele chegou mais jovial e cortês do que nunca e nos saudou. Como vai, doutor? Monsieur Poirot, esta é a segunda vez que venho aqui nesta manhã. Estava ansioso por encontrá-lo. Talvez seja melhor eu ir andando. Sugeri um pouco sem jeito. Não por mim, doutor. Não, é apenas o seguinte. Ele continuou, sentando-se em respostas e um gesto de Poirot. Tenho uma confissão a fazer. Pode falar, disse Poirot com ar de interesse educado. Não é importante realmente, mas na verdade minha consciência vem me perturbando desde ontem à noite. O senhor nos acusou a todos de estarmos retendo alguma coisa, Monsieur Poirot, e eu me declaro culpado. Eu mantive um segredo. E do que se trata, Sr. Hammond? Como digo, não é nada importante, apenas o seguinte. Eu estava endividado, muito, e essa herança veio na hora certa. 500 libras me recuperaram novamente e sobra um pouco para economizar. Ele sorriu para nós dois com essa franqueza envolvente que tornava um jovem tão agradável. Você sabe como é um policial com ar suspeito? Não se quer admitir que esteja mal de dinheiro, acha-se que vai soar mal para eles. Mas fui um tolo, realmente, porque Blunt e eu estávamos na sala de bilhar das 9h45 em diante.
Então tenho um álibi inequívoco e nada a temer. Ainda assim, quando o senhor nos acusou de esconder coisas, senti um remorso irritante na consciência e pensei que queria me livrar disso. Ele se levantou novamente e permaneceu de pé, sorrindo para nós. O senhor é um jovem muito sábio, disse Poirot, balançando positivamente a cabeça em sinal de aprovação. Veja, quando sei que alguém está escondendo coisas de mim, eu suspeito que o que está sendo mantido em segredo seja realmente muito grave. Fez muito bem. Fico feliz de estar livre de suspeitas. Riu Raymond. Eu já vou agora. Então é isso. Observei quando a porta se fechou atrás do jovem secretário. Sim, concordou Poirot. Uma mera bagatela, mas se ele não tivesse estado na sala de bilhar, quem sabe, afinal, tantos crimes foram cometidos por muito menos do que 500 libras. Tudo depende de que soma é suficiente para quebrar um homem. Uma questão de relatividade, não é mesmo? Você já pensou, meu amigo, que muitas pessoas naquela casa se beneficiaram com a morte do Sr. Ackroyd? Sra. Ackroyd, Senhorita Flora, o jovem Sr. Raymond, a governanta, Senhorita Russell. Apenas um, na verdade, não se beneficia, o Major Blunt. Seu tom ao murmurar esse nome foi tão peculiar que olhei intrigado. Não compreendo bem, disse. 2 pessoas que acusei me disseram a verdade. Também acha que o Major Blunt tem algo a esconder? Com respeito a isso, observou Poirot com displicência. Há um provérbio, não é? Que os homens ingleses escondem apenas uma coisa, seu amor. E o Major Blunt, devo dizer, não é bom de esconder coisas. Algumas vezes, eu disse, me pergunto se não pulamos para as conclusões rápido demais. Como? Presumimos que o chantagista de Sra. Ferrars é necessariamente o assassino de Sr. Ackroyd. Não poderíamos estar enganados? Poirot balançou a cabeça energicamente. Muito bom mesmo. Eu me perguntava se lhe ocorreria isso. Claro que é possível, mas precisamos nos lembrar de uma questão. A carta desapareceu. Ainda assim, isso, como diz, não significaria necessariamente que o assassino a pegou. Quando descobriram o corpo, Parker pode ter pegado a carta sem que você percebesse. Parker? Sim, Parker. Eu acabo retornando ao Parker, sempre. Não como assassino, não. Ele não cometeu o assassinato. Mas quem se encaixaria mais como o misterioso salafrário que aterrorizava a Sra. Ferrars? Ele deve ter recebido a informação sobre a morte do Sr. Ferrars de um dos empregados de King's Paddock. De qualquer forma, é mais provável que ele tivesse sabido disso do que um hóspede casual como Blunt, por exemplo. Parker poderia ter pegado a carta. Admiti. Foi só mais tarde que percebi que ela desaparecera. Quanto tempo depois? Depois que Blunt e Raymond estiveram no quarto ou antes? Não consigo lembrar. Disse devagar. Acho que foi antes. Não, depois. Sim, tenho quase certeza de que foi depois. Isso amplia o campo para 3. Disse Poirot pensativo. Mas Parker é o mais provável. Estou pensando em fazer um pequeno teste com Parker. O que me diz, meu amigo, de acompanhar-me até Fernley? Eu concordei e partimos imediatamente. Poirot pediu para falar com Senhorita Ackroyd e logo Flora veio até nós. Mademoiselle Flora, disse Poirot, devo lhe confiar um pequeno segredo. Não estou ainda convencido sobre a inocência de Parker. Proponho fazer um pequeno experimento com sua ajuda. Quero reconstruir algumas das ações daquela noite. Mas temos de pensar em alguma coisa para dizer a ele. Ah, já sei. Quero saber se vozes vindo do pequeno saguão poderiam ser ouvidas do lado de fora do terraço. Agora chame Parker, por gentileza. Ela o fez e logo o mordomo apareceu gentil como sempre.
O senhor chamou? Sim, meu bom Parker. Estou querendo fazer um pequeno experimento. Coloquei o Major Blunt no terraço do lado de fora da janela do escritório. Quero saber se alguém ali teria ouvido a voz da senhorita Croyd e a sua no saguão naquela noite. Quero representar essa pequena cena novamente. Talvez você pudesse buscar a bandeja ou o que estivesse carregando? Parker sumiu e nós fomos para o saguão do lado de fora da porta do escritório. Logo ouvimos um tintilar do corredor de fora e Parker apareceu na soleira, carregando uma bandeja com um sifão, uma garrafa de uísque e 2 copos. Um momento! Gritou Poirot, levantando a mão e parecendo muito excitado. Temos de ter tudo em ordem. Como aconteceu? É um pequeno método meu. Um hábito estrangeiro, senhor, disse Parker. Reconstituição do crime. É como chamam, não é? Ele estava bastante tranquilo ali de pé, aguardando educadamente as ordens de Poirot. Ah, ele conhece o bom Parker. Falou alto Poirot. Ele leu sobre essas coisas. Agora eu peço a vocês, vamos reproduzir exatamente. Você veio do saguão externo, então Mademoiselle estava aqui? Aqui, disse Flora, assumindo a sua posição bem do lado de fora da porta do escritório. Muito bem, senhor, disse Parker. Eu acabara de fechar a porta, continuou Flora. Sim, senhorita, concordou Parker. Sua mão ainda estava na maçaneta, como agora. Então, Alice, disse Poirot, representem para mim a pequena cena. Flora ficou de pé com a mão na maçaneta e Parker veio cruzando a porta do corredor, segurando a bandeja. Ele parou logo depois de cruzar a porta. Flora falou. Oh, Parker, Sra. Croyd não quer ser perturbada essa noite novamente. Está certo? Acrescentou baixinho. O melhor que posso me lembrar, senhorita Flora, disse Parker. Mas lembro que usou a expressão início da noite em vez de noite. Então, levantando a voz de uma maneira um pouco teatral. Muito bem, senhorita. Devo fechar tudo como sempre? Sim, por favor. Parker se retirou cruzando a porta. Flora o seguiu, começou a descer as escadas principais. É suficiente? Perguntou sobre o ombro. Admirável, declarou o homenzinho torcendo suas mãos. Aliás, Parker, você tem certeza de que havia 2 copos na bandeja nessa noite? Para quem era o segundo copo? Eu sempre trago 2 copos, senhor, disse Parker. Há algo mais? Não, obrigado. Parker se retirou com dignidade até o final. Poirot ficou de pé no meio do corredor, com o senho franzido. Flora desceu e se juntou a nós. Seu experimento foi bem sucedido? Ela perguntou. Eu não entendo muito bem, sabe? Poirot sorriu com admiração para ela. Não é necessário que compreenda. Ele disse. Mas, diga-me, havia realmente 2 copos na bandeja de Parker naquela noite? Flora franziu a testa por um tempo. Não consigo lembrar realmente, ela disse. Creio que sim. É esse o objeto de seu experimento? Poirot pegou suas mãos e deu umas batidinhas. Veja por esse ângulo, disse ele. Estou sempre interessado em ver se as pessoas falam a verdade. E Parker falou a verdade? Eu creio que sim, disse Poirot pensativo. Alguns minutos depois, estávamos retornando ao vilarejo. Qual foi o ponto sobre a pergunta dos copos? Perguntei com curiosidade. Poirot encolheu os ombros. É preciso dizer alguma coisa. Ele observou. Essa pergunta em particular era tão boa quanto qualquer outra. Eu o encarei. De qualquer maneira, meu amigo, disse mais seriamente. Eu sei agora algo que queria saber. Vamos deixar assim por enquanto.